Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais essa manhã contigo. Que essa manhã seja para uma reflexão que nos acompanhe por toda uma vida, porque como o Senhor tem sido generoso no nosso aprofundamento, no nosso caminhar contigo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. De imediato, eu já te convido a se lançar em águas mais profundas no caminhar em direção a Deus. Muitas vezes fazemos um mínimo, um básico, mas Deus quer verdadeiramente nos aprofundar com Ele. As leituras que a igreja nos traz hoje estão em Gênesis. Acompanhamos a história, da criação e atualmente na história de Noé. Então estamos em Gênesis capítulo 8, versículos de 6 a 13 e de 20 a 22, o Salmo 115, entre parênteses 116, e o Evangelho de Marcos 8, 22 a 26. E Deus fala para mim hoje, e eu espero que Ele fale para você também. Meu irmão, minha irmã, Deus fala: filha e filho, não volte para o lugar de onde eu te tirei. Uau, isso é muito poderoso na nossa vida, porque Deus nos tira de lugares e Ele nos pede, nos mostra hoje, através das leituras: não volte para o lugar de onde eu já te tirei. Como isso é bonito! Como isso mostra o amor e a generosidade de Deus por nós. A primeira leitura, lá em Gênesis, vai relatar para a gente o final da tempestade. Veja, ali, durante 40 dias e 40 noites, choveu incessantemente e a água cobriu a terra. E a arca foi levantada. E ao sabor da vontade de Deus, pelo movimento das águas, Deus levou Moisés, sua família e as espécies para onde Ele queria. Deus tirou Moisés e a família de onde eles estavam e os conduziu para onde Ele queria. E Moisés e sua família, eu entendo que eles foram ali obedientes e confiantes durante 40 dias, 40 noites. Mas não é só isso. O tempo da tempestade nem sempre ele é o tempo das nossas tribulações. Muitas vezes, quando a tempestade passa, ainda precisamos de tempo para assimilar tudo o que aconteceu. Noé e sua família precisou do tempo das águas baixarem. Uma primeira etapa foram mais 150 dias. Às vezes levamos um tempo para entender o que a tempestade causou. E eles ali, a família de Noé, confiou a Deus, não se precipitou nas águas e no tempo certo de Deus as águas foram baixadas, a terra seca, pronta para receber aqueles primeiros passos de quem usufruía a graça que estava sendo colocada diante deles, a graça que eles estavam recebendo. E com isso a gente entende que temos a tempestade, mas temos a tribulação. A tempestade, ela é aquela que nós vamos suportar conforme o que fizemos antes dela. Assim a tribulação. Quando Noé desce, a primeira coisa que ele faz é montar um altar e glorificar a Deus com sacrifício. Sim, glorificamos a Deus com sacrifício. Estamos para viver um tempo de quaresma. Então, o sacrifício, ele vai nos aproximar mais de Deus, no sentido em que quando nós limitamos nossa carne, nós elevamos nosso espírito. Por isso jejuamos, por isso restringimos, por isso fazemos algo que
que não está no nosso conforto fazer. E Noé ficou na arca até que ele pudesse entregar a Deus o seu sacrifício e um altar para adorá-lo. Como é bonito a gente ver isso. As águas do dilúvio então limparam a face da terra, como o batismo nos limpa. O dilúvio ele prefigura as águas do batismo. E nós precisamos viver todos os dias a purificação do batismo, renovando nossa fé e permanecendo em Deus, mesmo quando a tempestade passa. É muito fácil clamar a Deus nos momentos de dificuldade, mas e quando a bonança chega? E quando a tempestade passa? E quando a gente está usufruindo da graça? A gente abandona a Deus? Não podemos. Noé nos dá esse exemplo, né, de louvar a Deus, recebendo a graça e permanece nele. E isso é um grande ensinamento para a gente, né? E entender também que o que sustentou Noé na tempestade, esperando a graça chegar, foi a fé que ele tinha, a constância na fé que ele tinha. O Salmo, ele vai nos falar, né? E Deus promete que não mais, como um sopro perfumado, ele promete a Noé que não mais vai exterminar a terra. Então nós temos uma promessa de Deus. Por quê? Porque nós tivemos aqueles que fizeram por nós, aqueles que se entregaram por nós. Nós tivemos Jesus que se entregou por nós. Este foi o maior sacrifício, né? E o Salmo vai nos dizer, vai nos convidar a conservar a confiança na tempestade e fora dela. E mesmo quando as coisas não estiverem boas na nossa vida, clamar a Deus pela sua misericórdia, né? E o Salmo ainda diz: Senhor, eu sou seu servo, pois o Senhor me libertou. Parece um paradoxo, né? Ser servo de alguém que nos libertou, mas a libertação do pecado nos faz servos do amor de Deus. E isso é lindo, porque senão estamos sendo servos do pecado. E nós declaramos que estamos libertos da escravidão do pecado para sermos servos daquele que nos ama e nos salva. O Salmo é lindo, leiam. O Evangelho vai nos contar da cura de um cego, que levaram um cego a Jesus, olha só, e suplicaram pela cura dele. Olha só, nós temos intercessores, nós temos aqueles que quando estamos cegos e não vemos a escravidão do pecado, Deus nos manda anjos, e nos manda mesmo. Às vezes nós é que perdemos a oportunidade, mas Deus nos manda aqueles que vão nos levar até Jesus e que vão clamar a Deus por nossa vida. Quantas orações são pedidas a nós para intercedermos junto a Deus e clamarmos pela cura. Esse cego teve quem o levasse a Jesus e clamasse por sua cura. O que Jesus faz? Olha que lindo. O que Deus fez com Noé, Jesus faz com o cego. Jesus tira o cego de onde ele estava. Deus tirou Noé de onde ele estava para curá-los. E Jesus tira o cego de onde ele estava. E essa fonte de água viva, que é Jesus, com o toque da sua saliva, esse cego é curado. Imagina, a primeira coisa que o cego vê é Jesus. É a maior pureza a ser vista, e aquele cego viu. Porque Jesus, que é a fonte de água viva, ali no Antigo Testamento, prefigurado pelas águas do dilúvio, né? E através
através da cura do cego, através da sua saliva, que é uma fonte de água viva mesmo, e também nos prefigurando aqui o batismo que vem, que já nos acompanhava, já acompanhava ali Jesus, ele já tinha passado pelo batismo, foi o início da missão de Jesus, passar pelo batismo para purificar aquela água que nos limparia e purificaria. Então essa fonte de água viva nos limpa do pecado e nos cura, especialmente da nossa cegueira, e o mundo é revelado. E aquela escravidão que nos mantinha no pecado, as escamas caem e eu posso então ver onde eu estava e louvar e agradecer a Deus porque Ele me tirou de lá. Jesus tira o cego de onde ele estava e Ele ainda adverte. E aí vem o tema de hoje: não mais voltar para o lugar de onde Ele nos tirou. Jesus fala, não volte para aquela aldeia. E Ele nos fala hoje, não volte para o lugar de onde eu te tirei. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.